beleza? Eu sou o Manuel Oliveira e esse é o canal Futebol Viral. E galera, se você gostou do tema do vídeo, que você viu aí no título, com certeza você deve ter visto no título, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Pra você que não me conhece, eu faço vídeo de futebol aqui nesse canal, então todo dia tem vídeo, todo dia tem conteúdo novo. Lembrando, amanhã tem live, beleza? Às 8 horas no meu Instagram, tem muita novidade vindo por aí. E se você não é inscrito e você não me segue lá no Instagram, cara, você tá perdendo muito conteúdo bacana, muito vídeo de skills, muito tudo. Você também que é mulher, você gosta de futebol e você não se sente identificado em muitos canais, você vai só se sentir identificado aqui também, porque aqui também tem vídeo de skill de mulher. Teve aí, ó, quarta-feira teve um vídeo agora. Então galera, se você gosta muito de skill, de mercado da bola, de curiosidades, que nem esse vídeo que eu vou estar falando os 11 melhores, na minha opinião, minha escalação da década, né, minha seleção da década. Então você já deixa o seu like, bora pro vídeo, galera! Então bora começar a escalação. Primeiro, só umas observações. Eu convoquei 23 jogadores, então eu escolhi 23 melhores jogadores da década, na minha opinião. E eu escolhi 3 goleiros, 4 zagueiros, 4 laterais, né, 2 lateral direito, 2 lateral esquerdo. Quantos meio-campistas? 6 meio-campistas e 6 atacantes, beleza? Então eu fiz minha formação de 4-3-3 e meu banco de reserva 4-3-3 também, entendeu? Então vamos primeiro pelo gol. Goleiros, eu convoquei o Cássio do Corinthians, o Jefferson do Botafogo, né? Atualmente ele está aposentado, mas ele jogou a carreira dele pelo Botafogo, e o Fábio do Cruzeiro, que na minha opinião esses são os 3 goleiros que teve uma consistência maior. O número também de gols sofridos foram menores também, foi uma carreira muito constante desses goleiros, na minha opinião. Tanto os 3 estão em fim de carreira, não, desculpa, o Jefferson já aposentou e o Cássio está mais ou menos. O Cássio tem 33 anos hoje e o Fábio está em fim de carreira, tem atualmente 40 anos, beleza? Então esses são os meus 3 goleiros. Na lateral direito foi difícil de escolher, eu pesquisei bastante para ver lateral direito, tanto lateral direito como lateral esquerdo foi bastante difícil de encontrar. Então eu escolhi o Fagner do Corinthians pela consistência dele, que ele vem atuando. Desde 2015 ele atua pelo Corinthians, ele ganhou um campeonato brasileiro, 2 campeonatos brasileiros ele ganhou, ele foi vice também da Copa do Brasil. Então na minha opinião ele é um dos melhores laterais direitos do Brasil hoje. E eu também escolhi o Marcos Rocha do Palmeiras. Muita gente acha que ele tá ruim, né? Assim, na minha opinião ele tá muito ruim. Atualmente a fase dele não é muito boa. Só que ele conseguiu ganhar um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil pelo Palmeiras, uma Libertadores pelo Atlético Mineiro e uma Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Então ele é um jogador muito vencedor. Além de tudo, ele é um dos melhores laterais direitos, sim, da década. Então esses dois são meus laterais direitos. Vamos para a lateral esquerda. Lateral esquerda eu escolhi o Egídio, que atua pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras, e hoje ele está no Fluminense. Por que eu escolhi o Egídio? Ele ganhou Copa do Brasil, 3 Copas do Brasil pelo Cruzeiro, 2 na verdade, né? 2 ou 3, exatamente, 2 Copas do Brasil. Pelo Palmeiras ele ganhou uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro. Então ele é uma lateral multicampeão, tanto pelo Cruzeiro, tanto pelo Palmeiras. Fluminense eu não sei se ele vai ser campeão. Até agora ele não conseguiu jogar direito, até pela pausa da quarentena. Então esses dois são meus laterais direito, meu lateral direito e esquerdo. Bora. Eu esqueci de um também. O Jorge que atuou pelo Flamengo e pelo Santos. Ele, nos 2 clubes, ele ganhou só uma Copa do Brasil. E ele atualmente estava emprestado pelo Mônaco, pelo Santos. Pro Santos, né? Eu não escolhi o Felipe Luiz pelo simples fato do Jorge ter atuado em alto nível aqui no Brasil mais tempo que o Felipe Luiz. Acredito que o Felipe Luiz vai passar dele, sim, se contasse esse ano também na década. Então eu escolhi sim o Jorge no lugar do Felipe Luiz. Bora pra minha zaga agora, começando abrindo a zaga com o Gil, que foi do Corinthians. Ele foi um dos zagueiros mais regulares, né, desses 10 anos. O outro zagueiro é o Pedro Jeromel do Grêmio, também é muito regular. Atualmente ele está no Grêmio, né, como eu havia falado. Ele tem 32 anos, mas ele é um dos zagueiros mais regulares, né. Meu outro zagueiro é o Dedé do Cruzeiro. Apesar de muita lesão, muita gente vai achar que
É assim, o Dedé tá aqui, vai causar polêmica em si, mas o Dedé, querendo ou não, ele é um dos zagueiros que foram regulares sim. Se não fosse pela lesão dele, eu tenho certeza que ele estaria na Europa, jogando hoje na Europa, e eu tenho certeza que ele estaria na seleção brasileira. Só que pelas lesões que ele teve, acabou que ele não indo nem para a Europa e nem para a seleção brasileira. E o outro zagueiro também que tem muita lesão na carreira, tanto pelo São Paulo, tanto pelo Flamengo, que é o Rodrigo Caio, que ganhou a Libertadores, Campeonato Brasileiro, ganhou a Supercopa do Brasil pelo Flamengo, ganhou tudo que você imaginar, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Copa do Brasil não, né? Copa Sul-Americana pelo São Paulo. Então ele ganhou tudo, só falta uma Copa do Brasil na carreira dele, né? No currículo dele. Então eu acho que ele é um zagueiro que tem tudo para dar bom no Flamengo, tá dando bom já no Flamengo. Então esses são meus 4 zagueiros, beleza? Bora para o meio de campo. Bora pro meu meio de campo. Só lembrando uma coisa, eu não peguei um volante fixo, então os 2 volantes que eu peguei, eles são versáteis, eles são, assim, segundo volante tecnicamente, entendeu? Mas eu botei eles de primeiro volante, até porque o Ilharão também foi adaptado, então vou adaptar eles como primeiro volante. O primeiro volante que eu botei foi o Bruno Henrique, do Palmeiras, que ele teve passagem tanto pelo Palmeiras, tanto pelo Corinthians, e foi campeão em ambos os times. É um volante, na minha opinião, assim, excepcional, muito bom, muito bom. Tem mantido a regularidade, mesmo o Palmeiras ano passado não ter ido muito bem, ele manteve a regularidade junto com o Dudu do Palmeiras, e eu acho que ele é um volante muito bom. E se ele não tivesse no Brasil, eu acredito que ele estaria na seleção brasileira. E o outro volante que eu botei também foi o Renato Augusto, do Corinthians, que tem uma regularidade impecável. Ele teve uma lesão muito séria no Corinthians, mas depois quando ele voltou só voando, voando baixo. É um meio de campo muito bom mesmo, muito bom mesmo. E os outros meio de campo? Eu escolhi o Everton Ribeiro. Cara, o Everton Ribeiro é assim, um meio de campo inacreditável. Multicampeão pelo Cruzeiro, tricampeão, né, do Campeonato Brasileiro. Ele ganhou 2 pelo Cruzeiro, uma pelo Flamengo, ganhou uma Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil, uma Copa do Brasil já falei, né? Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, ganhou tudo que você imaginar ele ganhou. Então ele tá aqui na minha lista sim. O outro meio de campo é o Thiago Neves, sim, Thiago Neves, que atualmente está no Grêmio, tem passagem por Fluminense, Cruzeiro, Flamengo, então ele foi campeão por onde ele passou. O outro meio de campo é o Jadson do Corinthians, apesar de estar vindo no declínio técnico, ele é um excelente meio de campo, um meio de campo muito bom na minha opinião. E o outro meio de campo é o Conca do Fluminense, sim, eu escolhi ele para estar na minha seleção, né, ele teve uns 2 anos extraordinários que valeu, na minha opinião, tá nessa seleção. E o outro meio de campo, esses são os 6 meio de campo, né? Então, bora para os atacantes. Bora pro atacante. O primeiro atacante que eu botei aqui foi sim o Fred, que atualmente está no Cruzeiro. Teve passagem pelo Fluminense, Atlético Mineiro e o Cruzeiro. E eu acho que ele é um dos maiores atacantes da história do Campeonato Brasileiro, então ele sim tinha que estar aqui na seleção da década. Ele é um centroavante que atualmente ele não está tão bom, né, pela idade, né, pro Cruzeiro ter sido rebaixado. Disputou 2 Copas do Mundo, foi campeão da Copa das Confederações 2 vezes, foi artilheiro de uma Copa das Confederações, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro da Sul-Americana, né, pelo Fluminense. Então ele foi artilheiro de tudo quanto é campeonato no Brasil, campeão mineiro, campeão carioca, campeão mineiro, né, carioca. E então ele foi campeão de tudo. Então, na minha opinião, sim, ele tem que estar aqui. O outro atacante é o Dudu do Palmeiras. Não preciso falar nada, né? Nos últimos 3 anos ele tem carregado o Palmeiras nas costas. O Neymar, que atuou aqui no Brasil por 3 anos, que valeu, na minha opinião, por 10, né? No Cartola ele nem tinha que estar no Cartola. O Everton Cebolinha, sim, o Everton Cebolinha, 2, 3 anos já mantendo a regularidade, um dos melhores pontas esquerdos do Brasil. O outro atacante é sim o Gabigol do Flamengo, que, cara, ele teve, assim, já é o 3º ano já que ele teve um ano incrível no Flamengo, né? Primeiro ano no Flamengo, 2 anos artilheiro no Santos e 1 no Flamengo. E o outro atacante é o Bruno Henrique, sim, o Bruno Henrique, o outro patamar, sim, outro patamar. Ele é
um atacante, assim, não sei se ele é centroavante, extremo esquerdo, mas ele investe muito com o Gabigol, ele troca de posição com o Gabigol, com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, então sim, ele tem que estar aqui por ser um jogador muito versátil. E esse foi minha seleção dos 23 jogadores. Então galera, vamos embora para a escalação. Para mim os 11 titulares é o Cássio do Corinthians, lateral direito Fagner do Corinthians, zagueiros Gil do Corinthians e Pedro Jeromel do Grêmio. Lateral esquerdo Egídio, sim Egídio. Meio de campo Everton Ribeiro, Bruno Henrique do Palmeiras e o Thiago Neves do Grêmio. Atacantes Fred do Cruzeiro, Dudu do Palmeiras e Neymar do Santos. Esse é meu time. E o resto é banco de reserva. Na minha opinião, esse é o meu time da minha seleção da década. Vou repetir de novo. Cássio do Corinthians. Lateral direito, Fagner do Corinthians. Zagueiros, Gil do Corinthians. Jeromel do Grêmio. Lateral esquerdo, Egídio. Meio de campo, Everton Ribeiro do Flamengo. Bruno Henrique do Palmeiras. Thiago Neves do Grêmio. Atacantes, Fred, Dudu e Neymar. Essa é a minha seleção. Então, bote aqui nos comentários a sua seleção. Se você discorda de mim. Também, se você discorda de mim, ofenda aqui nos comentários, ofenda com respeito. Mas, obrigado aí por ter assistido até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. O vídeo ficou um pouquinho longo porque é muito conteúdo, é muita coisa. Mas obrigado mesmo de verdade por vocês terem assistido até aqui. E galera, amanhã tem live. Por favor, assistam, vai estar muito engraçado, vai estar muito massa. A gente vai estar falando de futebol, vai estar falando de tudo que você imaginar. Responda lá a enquete lá do Instagram lá que eu mandei lá. Qual o tema que vocês querem para pro vídeo, né, pra live. Então, deixe sugestões aqui também nos comentários, seus feedback. Então é isso, galera. Valeu!